Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver uma atividade que envolve simplificação de radicais. Nós vamos compreender o que isso significa. Então essa questão diz assim: efetue as operações indicadas e escreva na forma mais simples possível a seguinte expressão: 5 raiz quadrada de 18 mais 4 raiz quadrada de 32 menos 5 raiz quadrada de 2. Qual é o nosso objetivo nesta atividade? O nosso objetivo nessa atividade é fazer com que esses radicais aqui, sejam escritos da forma mais simples possível. Nesse primeiro momento, nós já vamos poder verificar que essa raiz quadrada de 2 está na sua forma mais simples. Ao extrairmos uma raiz quadrada de 2, nós temos um número irracional. Então, ela está na sua forma mais simples. Agora, esse 32 e esse 18 podem ser simplificados. Vejam, não existe uma raiz quadrada exata para 18. Ou seja, não existem dois números iguais que se multiplicando de 18. A mesma coisa acontece com o 32. Então, nos resta fazer a simplificação dessa raiz quadrada de 18. É isso que a gente vai fazer aqui. Mas como nós fizemos isso? Então, nós vamos pegar esse 18 e vamos usar a decomposição para tornar e para verificar se a gente consegue simplificar o radical, tá? Bom, é o número 18. O 18 é um número par, então eu vou começar dividindo por 2. 18 dividido por 2 é 9. O 9 não dá mais por 2, mas dá por 3. Então, 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. O que significa isso? Significa que escrever raiz quadrada de 18 é a mesma coisa que escrever raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 3. Ok? Então, vou escrever aqui, 5. Lembrando que quando tem um número e uma raiz junto, significa que aqui no meio eles estão se multiplicando. Raiz quadrada de, ao invés de eu escrever 18, eu vou fazer 2 vezes 3 vezes 3. Ok? Aqui esse número, embora não apareça, está multiplicando também. Mais o 4. A raiz quadrada de 32 também não tem uma raiz exata. Então, o que eu vou fazer? Vou usar a decomposição para simplificar esse radical. Como 32 é um número par, vou começar por 2, que vai dar 16, por 2, que vai dar 8, por 2, que vai dar 4, por 2, que vai dar 2, e por 2, que vai dar 1. Percebam, escrever 32 é a mesma coisa que 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aqui passou 1. Deixa eu apagar aqui. Então, 5 vezes o número 2. Vou escrever esse número 32 aqui, essa raiz de 32, como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Menos os 5 raiz quadrada de 2. Ok? Vamos lá, então. O que é que eu posso fazer aqui? Vejam, como é uma raiz quadrada, eu vou ver o que eu posso agrupar aqui, esses números, que eu posso elevar ao quadrado. Como assim? Vejam, 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Depois, eu vou pegar esses aqui, e vou agrupar. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, e 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Vejam, 5 vezes a raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado, mais 4 vezes. Percebam o que eu vou fazer aqui, 2 vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, menos os 5 raiz quadrada de 2.
ok? Agora, por que eu escrevi, afinal, esses valores como sendo 2 ao quadrado? E aqui, como sendo 3 ao quadrado? Porque, na verdade, pensem comigo o seguinte, olha só. 3 ao quadrado é 9. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Portanto, esse 3 ao quadrado, que é 9, a raiz quadrada de 9 é 3. O que acontece? Eu posso tirar esse valor de dentro da raiz, certo? Lembre-se, 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 9, 3. Saiu da raiz. O que permaneceu dentro da raiz? O 2. Porque o 2 não tem uma raiz exata. Mais 4 vezes. Percebam, quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Também saiu da raiz. Vezes. A mesma coisa acontece com esse 2. Então, 2 ao quadrado é 4, a raiz quadrada de 4 é 2. O que sobrou dentro da raiz? Só o número 2. Menos o 5 raiz quadrada de 2. Agora eu vou juntar o que eu posso juntar. Vou realizar as operações. 5 vezes 3 é 15. Então, aqui deu 15 raiz quadrada de 2. Mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Raiz quadrada de 2. Menos 5 raiz quadrada de 2. Quando é que eu posso juntar? Quando é que eu posso somar ou subtrair radicais? Quando eles são exatamente iguais. Percebam comigo aqui. Deixa eu até colocar de outra cor. Então vejam. O 15 tem raiz quadrada de 2. O 16 tem raiz quadrada de 2. O 5 também tem raiz quadrada de 2. Como eles têm os mesmos radicais, o que é que eu posso fazer? Pegar outra cor aqui. Eu vou poder juntar esses coeficientes, ou seja, esses números que estão aqui na frente. Vou levantar um pouquinho aqui. Continuando então. Perceba. Eu vou somar o 15 mais o 16 menos o 5. Isso aqui vai dar um número só. E vou repetir a raiz. Então, 16 mais 15 é 31. E 31 menos 15 é 26. Qual é o resultado final? 26 raiz quadrada de 2. E essa aqui é a nossa simplificação de 5 raiz quadrada de 18 mais 4 raiz quadrada de 32 menos 5 raiz quadrada de 2. Vamos fazer agora uma segunda atividade dessa simplificação. Nós temos aqui raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 27 mais raiz quadrada de 243. Então, vamos analisar aqui os nossos radicais. Raiz quadrada de 3 está na sua forma mais simples possível. E não existe uma raiz exata. Raiz quadrada de 12, não existe raiz, mas talvez eu possa simplificar. Raiz quadrada de 27, provavelmente também precise simplificar. 243, provavelmente também posso simplificar. Ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui por essa raiz quadrada de 12. Vamos pegar a decomposição. Então, 12 e vamos decompor. Como é um número par, vou começar por 2. 12 por 2 é 6, por 2 é 3 e por 3 é 1. Isso significa dizer que ao invés de eu escrever 12, eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 3. Então, eu vou repetir aqui. Raiz quadrada de 3 mais... Só que aqui, ao invés de 12, eu vou escrever 2 vezes 2 vezes 3,
menos. Percebam que o 27 também, provavelmente, eu vou poder decompor. O 27 não é um número par, mas ele é múltiplo de 3. Então, eu vou dividir por 3, que aqui vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Isso quer dizer que 27 eu posso escrever como 3 vezes 3 vezes 3. Volto para cá e vou escrever 3 vezes 3 vezes 3. Agora, vamos pegar esse 243 aqui. Então, 243 e vamos decompor também. É um múltiplo de 3, tá? Então, vou fazer por 3. Vai dar 81 por 3, 27, por 3, 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então, escrever 243 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vamos puxar aqui, ó. Então, mais a raiz quadrada de 1, 2, 3, 4, 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou agrupar os números de modo que eles fiquem ao quadrado. Por que eu vou agrupar de modo que eles fiquem ao quadrado? Porque eu tenho uma raiz quadrada. Aí eu vou poder tirar da raiz. Então, vejamos. Deixa eu escolher uma outra cor aqui. Ó, eu vou poder juntar esses dois, e aqui eu vou poder fazer duas duplas. Então, eu tenho raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes o 3, menos 3 elevado ao quadrado vezes o 3, mais 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes o 3. Ok? Agora eu vou ver o que eu posso tirar da raiz. Na verdade, tirar da raiz é aqueles números que eu consegui elevar ao quadrado. Por quê? Porque, por exemplo, acompanhem comigo aqui, ó. Aqui vai ficar a raiz quadrada do número 3. Mais. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Por isso que a gente diz, assim, de modo mais simples, que a gente corta o expoente com o índice. E esse número que eu cortei o expoente com o índice, ele sai da raiz. Então, vai ficar 2 e o 3 permanece ali dentro, tá? Isso vai acontecer também com esse 3, ó. Eu vou simplificar o índice com o expoente. Quem sai da raiz? Este 3. O outro permanece aqui dentro. Mas, olha o que acontece aqui, ó. Esse aqui, eu vou cortar o índice com o expoente dos 2. Então, neste caso, os dois 3 vão sair da raiz. Mas eles continuam se multiplicando. E o outro 3 permanece dentro da raiz. Então, agora eu só vou organizar esta minha continha aqui. Vamos lá? Então, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3 menos 3 raiz quadrada de 3 mais 3 vezes 3, 9 raiz quadrada de 3. Opa, agora eu percebi uma coisa importante. Qual é essa coisa importante? Que todos os números têm o mesmo radical, raiz quadrada de 3. Lembrando que na frente desse aqui existe o número 1. Sempre que não aparece, ali tem o número 1. Agora, é só juntar os valores. 1 mais 2 menos 3 mais o 9. E aqui vai permanecer
a raiz quadrada de 3. Então, se eu juntar 1 mais 2 vai dar 3. 3 menos 3 é 0. E 0 mais 9 é 9. Qual seria o resultado, então, desse? 9 raiz quadrada de 3. E assim nós encontramos a solução mais simplificada possível daquela expressão com os radicais.